Bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast Regenerar. Eu sempre brinco que é a parte mais divertida do meu trabalho, porque eu posso convidar pessoas que eu admiro muito e pessoas que são meus amigos, minhas amigas e que para mim realmente estão fazendo diferença dentro do principal objetivo do curso Regenerar, que é realizado pela Facens, que é realizado pelo Capitalismo Consciente, que é a gente conseguir expandir a consciência, que a gente possa olhar com mais profundidade para a temática da regeneração, da sustentabilidade e poder chamar pessoas incríveis aqui que, na minha opinião, estão liderando esse movimento e que são pessoas que conseguem aprofundar tanto na parte teórica que a gente precisa ter para atuar dentro dessa pauta, quanto exemplos práticos de quem já está atuando e como a gente está atuando. Então, hoje eu trago aqui, para mim, um grande amigo, uma referência que eu tenho na minha vida, tanto quanto pai, como quanto empreendedor. Então, se ele puder compartilhar um pouco do que ele compartilha nos jantares, nas conversas que a gente tem aqui com vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar o podcast de hoje. Então, bem-vindo Arthur Tacla. É isso, para mim um mentor, eu falo isso de maneira honesta, né? A gente se conheceu totalmente fora do contexto profissional, no contexto pessoal, e depois disso a gente acabou se aproximando e eu sempre te enxerguei como mentor mesmo, e não só por tudo que você faz, novamente, na esfera profissional, mas na esfera pessoal, como pai de 2 filhos, eu como pai de 2 filhas, e quando eu olho para a família que vocês criaram, quando eu olho para os contextos que você está presente, é onde eu também me enxergo talvez no futuro, é onde eu admiro. Então, obrigado por estar aqui hoje. Eu sei que o seu movimento que você traz sobre a temática da regeneração vem aí de muitos anos, e eu queria que você começasse isso, compartilhando um pouco, né, quem é o Arthur, um pouco da sua história, um pouco do porquê que você está aqui hoje no podcast do Regenerar, porque você não está aqui porque a gente se conhece, mas na verdade porque você já respira e já fala sobre isso há muito tempo. Primeiro, obrigado aí do convite, prazer, uma oportunidade incrível estar aqui com você, continuando as nossas conversas, trocas, reflexões, né? Acho que é bacana saber que tudo começou porque você é o mentor para os meus filhos também, né? Eles tomam você como uma inspiração, um modelo, referência, né? E a nossa amizade começou daí e nessas trocas. Então, eu diria que acho que a primeira grande designação você está conversando com uma pessoa de alma atormentada e inquieta. Então, é uma pessoa muito curiosa e que não se encaixa num lugar e numa definição. Acho que isso é uma primeira aproximação importante quando a gente vai falar de regeneração, né? Eu acho que, dentro do que você perguntou, a regeneração ela se apresenta para mim em vários lugares diferentes. Talvez a lembrança mais remota, pode ser curioso descrever isso, toda a minha experiência de vida começa no sonho. Então, desde que eu nasci, os sonhos são a experiência mais remota e relevante que eu tenho na minha vida. Então, boa parte do que eu aprendi, eu digo que eu aprendi nos sonhos. Então, talvez esse seja um começo não convencional de como chega. E um dos sonhos... Sonhos mesmo, sonhos de dormir, né? Sonho dormindo. Então, por exemplo, e essa é a minha estratégia básica de criação ou de resolução de conflitos ou de problema. Eu sonho. Eu deito e durmo, eu sonho, volto, sei o que fazer. Então, eu vou fazer um workshop. Eu desenhei, aí eu volto, tenho o sonho, falo, está tudo errado, eu mudo e faço e funciona. Então, você tem que ensinar essa técnica aí, viu? Então, podemos falar sobre isso, porque isso é uma das coisas que me interessa demais no processo de regeneração. E a gente pode incluir isso na conversa, se você quiser, que são processos incubatórios, que assim que na antiguidade você exponencializava a criatividade, todo o processo de transformação, de desenvolvimento, né, da vocação e da excelência. Então, eles vêm através disso. Então, isso começou espontâneo, então acontecia, eu não tinha controle sobre isso, e num dos sonhos, eu devia ter, sei lá, pequeno, 5, 6 anos, quando eu era bem pequeno, a gente morava com a minha mãe, meus pais se separaram muito cedo, a gente veio do Rio, veio morar na casa dos meus avós. Minha mãe, quando criança, uma das brincadeiras de rua era a bolinha de gude. E ela tinha uma caixa, um cestinho de vime, que ela guardava as bolinhas. E era muito bonito porque as bolinhas eram muito coloridas e únicas. Não tinha uma bolinha igual à outra.
E aí eu tive um sonho, quando criança, que o sonho me dizia que as pessoas eram como aquelas bolinhas. Cada uma delas trazia uma conformação de vida única, de cor, de expressão e de valor. E que todas eram igualmente importantes para a manutenção da vida. E que o meu trabalho era ajudar isso. Então, a primeira imagem de regeneração que eu tenho, a mais primordial, original, e eu diria fundante, porque acho que tudo que eu vou construir depois ao longo da vida é ao redor dessas imagens, desses sonhos, ou seja, era a ideia de que cada pessoa é uma luz, ela traz algo único e singular, e nesta composição da vida e do viver, todo mundo tem um papel fundamental. Então isso depois, mais tarde, quando eu me formei, por exemplo, em psicologia e fui trabalhar como terapeuta, a minha descrição naquele início de carreira como terapeuta, de vida como terapeuta, era dizer que eu vinha ao mundo para ajudar as pessoas, a lembrar as pessoas de que elas são boas e certas do jeito que elas são uma potência, um mistério a ser explorado, não um mal ou um defeito a ser corrigido. Então, para mim, a primeira ideia era isso. E essa era a pergunta que eu tinha no sonho, porque eu me interessava, a minha pergunta fundante desde criança era assim, o que é a vida e como ela evolui? E como ela evolui em humanos? Então, nos sonhos, eu tinha muitas experiências dessa natureza. Então, é aí que eu olhava a riqueza e o potencial humano. Então, é aí que ficou o meu grande interesse, como a gente ajuda. Então, acho que para mim isso é uma parte do processo evolutivo, como ajuda as pessoas a desabrocharem. Então, depois tem um outro recomeço disso, que é quando eu também, como você, fui estudar administração, e diferente de você, era porque eu não tinha nenhuma ideia então do que fazer, porque eu tinha tantas ideias que eu não sabia qual. Eu falei, bom, o curso de administração pode ser, encaixa várias coisas diferentes. Aí foi bem legal. E se você já era formado em psicologia, já atendia como terapeuta? Não, isso foi depois. Então, o meu primeiro curso de graduação, eu passei por 5, o meu primeiro foi administração na GV. Tá. E aí fui estudar administração pública, porque eu tinha esse interesse de ajudar no desdobramento do potencial. Falei, pô, como é que a gente faz isso coletivamente? Eu já tinha uma ideia muito clara de que o processo envolvia aprendizagem e envolvia comunidade. Então, daí o interesse por administração pública. E aí, na faculdade, eu comecei a trabalhar com o método de alfabetização do Paulo Freire. Então, isso eu tinha 17 anos. E aí comecei a trabalhar com a alfabetização de adulto com o método do Paulo Freire. Então, esse também é um outro começo. Em função disso, eu também fui fazer política. E aí eu achava que a dimensão da cidadania era um elemento chave. Hoje eu costumo dizer que, em termos de saúde mental, é uma função de rede. É uma função da comunidade e da qualidade das suas relações. Não é uma função introvertida. Ela é a qualidade de como você articula a sua oferta no mundo e você constitui as suas redes de relacionamento. E aí a decepção com a política foi grande, aí eu passei por outras coisas, e daí terminei na psicologia, com dificuldades. Então, foi aí que eu fui estudar psicologia e veio num sonho. Então, aí que eu larguei a GV no 3º ano, faltava um ano para me formar, eu tive um sonho, que eu estava no mar, e a mensagem era que eu precisava me perder, e como é que eu mergulhava, como é que eu me perdia para poder encontrar. Aí eu falei, vou largar tudo, larguei o emprego, larguei o centro acadêmico, larguei, enfim, a faculdade. E você tinha quantos anos? Nessa fase eu tinha 19 anos. Ah, tá. Foi rápido. Foi muito rápido. E aí eu comecei a trabalhar, aí fui trabalhar com educação infantil, numa escola incrível em São Paulo, que chama Carlitos. Ela ainda era um projeto pedagógico muito novo, muito interessante, e aí eu fui trabalhar com educação infantil, que para mim é um outro começo. No trabalho com as crianças é que veio a psicologia, que até então era uma coisa que eu não gostava. E aí eu fui, aí acho que de novo, acho que ali tem um marco muito importante, né, na psicologia, que era essa busca de uma revisão de todo o pensamento psicológico, o que seria uma psicologia orientada para a potência, não para a doença ou para o problema.
né? Então, o que eu brincava, eu não fazia diagnóstico, eu estava interessado no prognóstico. O prognóstico da expressão da potência, do humano ou de coletivos. Então, daí é que começa a ir aproximando e o meu trabalho vai ficando... Vou para o trabalho do consultório, também não era o que eu queria. Eu tinha me organizado para fazer um mestrado em filosofia e antropologia. Mas aí apareceram os clientes, eu em uma semana tinha 5 pacientes e não tinha consultório. E eu falei, isso não sou eu, é um chamado. Não é porque não tinha terapia online, né? Não tinha. Mas eu fui pioneiro em fazer por Skype. Logo, assim que saiu o Skype, eu comecei a atender por Skype. Então, e funcionava bastante bem. Então, processos também reflexivos. E aí eu comecei a mexer e tentar trabalhar no consultório e percebi o outro aspecto chave, quer dizer, o fundamental da terapia está na visão de mundo, na cosmovisão. O que adoece a pessoa são as ideias pelas quais ela está possuída. Então, o que eu estava fazendo era ajudar a mudar essa imagem original, ajudar a mudar as ideias e ajudar a conformação da rede, né? Como é que sistemicamente ela se colocava diferente. Daí eu comecei a entender que ali eu estava secando gelo, né? Porque o principal locus está na escola, estão no design das nossas organizações. O mundo é que é doente, não são as pessoas. Como eu costumo dizer, pessoas não são passíveis de problema ou defeito, porque é um sistema vivo. Mas o design do mundo enfraquece, rouba a potência e adoece as pessoas. Então eu falei, não adianta eu estar aqui, vou para a escola. Aí fui tentar trabalhar com escola, isso estou falando início dos anos 90, zero de interesse. Fui fazer um projeto de saúde mental na fábrica. Eu fui trabalhar na Metal Leve em São Bernardo. Em 1 ano e meio, pensando numa lógica regenerativa, a empresa como um sistema vivo, a gente em 1 ano e meio zerou o encaminhamento de operário de linha para saúde mental. O que para mim era uma conquista fascinante. Aí eu falei, qual é o fenômeno que está aqui? Como é que a gente consegue fazer isso? E aí veio essa ideia de, dá para pensar a organização como um lugar de articulação da potência, da vida. Como é que a gente faz isso? Então, essa é uma vertente muito importante da minha vida. Aí comecei a trabalhar nisso e aí era essa ideia de aproximar o consultório do mundo e da realidade onde ela acontece, na rua, na fábrica, na escola, na empresa. E daí eu comecei essa vida nômade, itinerante do terapeuta de ideias. Hoje, quando eu tive agora numa gestora de investimento, estou fazendo a mesma coisa. Eu tive uma conversa com um fundo soberano, o TPP do Canadá, e eles perguntaram, qual é a sua função aqui? Eu falei, eu sou um ecologista da microbiota do pensamento. Aí ele olhou, sorriu sem graça, perguntou, o que você faz? Eu ajudo a mudar o pensamento. Ele riu, agradeceu e mudou de assunto. Isso que você falou é interessante, assim, né? Eu fico com essa percepção, 2 coisas que você comentou. Uma é dessa questão da bolinha de gude. Primeiro que eu lembrei da minha infância, que minha infância ainda tinha bolinha de gude, então eu sei exatamente do que você está falando, né? De que cada bolinha era única. Exato. E geralmente a gente até tinha nossas preferidas, né? Qual que a gente mais gostava. Nossa. Elas tinham aquelas espirais dentro, né? Isso, eram essas assim, coloridas e tudo, nossa. Exato, coloridas, então também tenho essa memória. E várias linhas que eu sigo, né? Quando olha mais profundamente para a espiritualidade, ou até, eu diria até dentro da própria essência de nascimento do Regenerar. E aqui na Facins a gente também tem um programa muito forte com o INLACE, que é nosso laboratório de competências socioemocionais. Isso é raríssimo dentro de uma universidade, né? A gente tem hoje um setor que só olha para a saúde emocional dos alunos e de todos os funcionários, colaboradores. A importância da gente olhar para a nossa autenticidade, assim, sabe? Que é isso que você falou, desse lugar único do indivíduo. Né? E que ao mesmo tempo não quer dizer que você é melhor que ninguém ou especial, você é único, né? E tem uma profundidade de como que você olha para isso, olha para a sua espiritualidade, para que isso te apoie nesse processo de expansão de consciência, que é o que no fim das contas para mim gera grande parte dos problemas que a gente tem hoje no mundo, assim, sabe? É justamente esse afastamento da nossa autenticidade, esse afastamento da nossa espiritualidade, a gente ficar muito preso à matéria, muito preso
ao ego, ao capital, e a gente não consegue sair dessa armadilha, Exato. onde a gente fica sistemicamente se autodestruindo. E aí já vem para esse segundo tema que você trouxe, que tem uma frase que é famosa, que eu não sei exatamente como que ela é dita, mas que resume como se fosse: o sistema não produz nada do que ele não foi programado para produzir. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E eu concordo, e isso é uma visão que muitas vezes algumas pessoas se incomodam, ou quando elas... aquela típica frase, né, do bandido bom é bandido morto, que é a pessoa... Eu, pelo menos, sempre tenho essa visão, né? Às vezes eu vejo algo ruim que acontece, eu não tiro, assim, a responsabilidade. Acho que todo mundo tem responsabilidade pelas suas escolhas. Mas quando você tem uma visão sistêmica, você entende que o sistema produziu aquilo, né? Exatamente. E aí, para mim, o caso mais típico é até aquele caso do sequestrador, né, do ônibus, né, do ônibus, tem uma numeração que eu não lembro agora, mas teve um filme que foi feito... 175, no Rio, isso, na Rio. praia. Né? Se você for ver a história daquele menino, né, ele foi um dos sobreviventes do massacre da Candelária. Exato. Né? Então, assim, Exato. o sistema produziu um lugar de ódio, de revolta, de pobreza, de um abismo, de desigualdade. Exato. E ontem eu participei de um evento que ele está vivo em mim ainda. Queria até parabenizar, foi o pessoal do Quintessa que fez em São Paulo ontem o evento, que eles reuniram várias lideranças do setor e a gente tem uma conversa bem profunda e bem vulnerável sobre até as nossas deficiências, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir. E teve um dado que o Marcel Fukuyama trouxe, né, muito conhecido no setor, né, fundador da Dynamo, enfim. Isso. Sistema B, envolvido com muita coisa. E o Marcel trouxe algo que, no Regenerar, a gente provoca, a gente faz algumas outras analogias, mas essa analogia eu gostei que ele trouxe. Ele disse que muito em breve nós teremos, eu acho que daqui a poucos anos, a gente vai ter o primeiro trilionário no mundo, né? Muito provavelmente. O sistema, a evolução da riqueza, do acúmulo do capital, está indo ao ponto de que a gente terá o primeiro trilionário na história da humanidade, assim, né? E aí, em caráter de tempo, se a gente for transformar tempo em dinheiro, tá? Então, fazendo essa analogia entre tempo e dinheiro, é como se um cidadão comum do planeta, ele tivesse 27 dias, enquanto um trilionário, ele tem 317 séculos. Então, né? Isso assim, para trazer uma referência do tamanho do abismo de desigualdade que a gente vive hoje, né? Mais grave. E esse abismo de desigualdade, do extremo acúmulo de capital, ele gera... isso, né? Essa origem desse sistema, essa forma de operar do sistema, ela gera várias consequências que estão programadas para acontecer, né? Exato. Então, isso para mim, assim, quando você começou a falar... E aí uma curiosidade que eu tenho primeiro, assim, como que foi essa sua transição de algo que muitas pessoas consideram que talvez não seja comum você ver psicólogos ou psicoterapeutas caminharem para o rumo do empreendedorismo. Isso é raríssimo, né? Pelo menos que eu saiba, né? Inclusive, às vezes até é um problema, porque às vezes a pessoa tem um consultório, mas não sabe administrá-lo, né? Tem essa coisa da área da saúde e também tem que se especializar mais na área da administração. Como foi essa transição para você? Como que você sai do lugar da psicoterapia para se interessar e se envolver em empreendedorismo? Porque eu sei que hoje você é envolvido com muitas empresas, você é sócio de muitas empresas. Como que foi esse processo? E como que você também tenta direcionar esse conhecimento que você tem, tanto a nível mais da espiritualidade, que eu considero, mas até do ponto de vista também isso mais... Isso é a essência para mim. Como que você consegue direcionar isso para esse seu universo dos negócios, assim? Boa. Então, eu diria que essas transições foram sempre muito fáceis, muito naturais, por causa dos sonhos. Então, e a primeira grande crise, eu lembro, eu tinha uns 6 anos, meu pai, já eram separados, meu pai morava no Rio, e a gente ia passar as férias com ele, mas eram minhas férias escolares e não eram as férias dele. Então, era basicamente... Mas, naquela época, eu pequeno, meu pai ainda morava com a minha avó, né? E aí, eu falava, bom, agora a gente vai brincar. Aí meu pai disse, não, eu vou trabalhar. Aí eu falei, onde você vai trabalhar? Vou no BNH. O que você vai fazer no BNH? Ele me explicava.
Aí no segundo dia, pai, onde você vai? O que é BNH Banco? Era um que banco, é? chamava um banco de fomento que criou a correção monetária, chama Banco Nacional de Habitação. Como é que você financiava, ajudava a criar poupança? Então era um movimento muito importante, foi criado nos anos 60, para criar fomento e poupança. Então todo esse sistema de correção monetária, etc., vinha daí, meu pai participou da criação disso e ajudava a financiar a habitação popular. Então, aí o FGTS, essas coisas todas. Aí, vou lá no banco. Ah, legal. Aí no outro dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Aí eu lembro, no terceiro dia, eu com um misto de desconsolo, desânimo e de desespero, falei, pai, você vai todo dia no mesmo lugar para fazer a mesma coisa? Ele falou, sim, filho, isso é trabalho. Eu falei, então eu não vou trabalhar. Então não é possível. Aí eu lembro, eu depois fui para uma poltrona, meu avô tinha uma poltrona, uma espécie de bergera, assim, eu pequenininho, sentado com as pernas apoiadas e a cabeça num braço e as pernas no outro. Eu passei horas do dia refletindo, falei assim, mas será que isso é trabalho? Será que é assim? Será que tem outra forma de viver? Daí, então, essa foi... Aí eu falei assim, não, então eu vou viver de outro jeito. E no sonho, para mim, eu tinha essas experiências que é como se no sonho eu experimentasse muitas identidades e coabitar mundos muito diferentes. Então, a realidade do sonho me mostrou a realidade do multiverso, de eu coabitar muitos lugares diferentes, muitos mundos distintos. Então, isso, para mim, ficou a imagem normal. O mundo físico era uma coisa que, para mim, era quase uma aberração, era uma espécie de empobrecimento, e ele, até hoje, não faz muito sentido. Então, essa ideia de você, como diz o Raul Seixas, ser uma metamorfose ambulante, isso que era o natural. Então, eu ficar mudando de identidade e de vida, isso é que me parecia o projeto correto do que é a experiência do tornar-se humano. Né? O humano não como uma condição herdada, mas como uma jornada espiritual. Então, eu deveria me tornar, eu deveria conquistar isso. E, como o pensamento arcaico sempre coabitou nos sonhos comigo, esse projeto de tornar-se humano era tornar-se semelhante aos deuses, ou seja, criador e criativo. Então, como é que você se reinventa o tempo todo? O que para o mundo de hoje, que a gente vive essa realidade, um mundo em decadência, mas um mundo de transformações em transformações, era isso que a gente deveria estar ensinando e educando na empresa e na escola. Como é que a pessoa vive a partir de uma lógica de fluxo, não de uma lógica de estoque. Porque na lógica de estoque você acha que tem uma destinação, que tem um ponto de chegada, que você deveria ser assim ou assado. E isso, honestamente, para ser generoso, é um grande equívoco. Né? Para não dizer que é uma grande asneira. Né? Essa é uma ideia completamente equivocada. Então, por exemplo, essa ideia, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu me tornei DJ, montei uma empresa com meu irmão mais velho. E aí a gente fazia bailinho de festa, a gente criava, e na época não tinha o acesso que tem hoje, então não tinha as coisas... O nosso primeiro, refletor, era feito com Nescau, com uma lata de Nescau. A gente improvisava e fazia as coisas. E construía a caixa de som. Aí a gente foi estudar, imagina, estudar acústica com 13 anos, como é que faz? Aí vai na Santa Efigênia, conversa com um, conversa. Então a gente se virava. Então, isso era muito incentivado na minha família. Então, esse ambiente de explorar e aprender fazendo junto, a gente, graças a Deus, foi criado nesse ambiente. Então, não era a escola que era o relevante. O relevante era isso. Eu, com 13 anos, eu e meu irmão, a gente ia para a cidade, comprou kits de química e ficava testando e experimentando. E o nosso objetivo, naquela idade, com 13 anos, era sintetizar pólvora em casa para explodir a escola. Que isso? Felizmente, o processo de sintetizar pólvora era bastante difícil. A gente não tinha todos os recursos necessários. Por isso que eu digo, isso faz parte da regeneração. Né? Então, o que eu digo é que eu me tornei um terrorista. Eu implodo ideias. Melhor do que escolas. Melhor do que as escolas, entende? Então, hoje eu crio escola. Então, eu sou sócio, entre outras coisas, de uma escola que chama Caminho School,
Então, onde a gente tenta trabalhar um conceito de complexidade através de metodologias ativas com crianças e as famílias. Como é que a gente envolve essa lógica de complexidade desde muito cedo. Além, por exemplo, da Camino, eu sei que você também tem atuação no 10B, na Tarpon. Eu queria, de novo, assim, saber como foi um pouco essa transição da carreira de psicoterapeuta para empreendedor. Qual foram os primeiros passos que você tomou nessa direção? E, por exemplo, quando você olha para um 10B, que eu sei que ele é direcionado para o agro, olhando para um agro mais regenerativo, como que foi esse caminhar também? E se você puder até explorar um pouco quais são essas empresas, o que elas fazem. Perfeito. Acho que, nesse sentido, o consultório já era uma microempresa, já era um empreendimento, né? Porque você tem que começar... É um começo muito difícil. Eu tive muito sucesso em pouco tempo, eu tinha 80 pacientes. Eu fazia muitas inovações, então o paciente vinha quando queria, não tinha hora marcada, enfim. Então eu testava muitas coisas. Era um grande laboratório de mergulhar no inconsciente, de entender sobre a linguagem, o processo de transformação. E no consultório eu aprendi algo muito relevante, que depois a gente pode falar, se você achar que vale, que é o aspecto do trauma. Porque 90% do que estava lá era trauma. Então, a gente também aprimorou empreender em fazer muitas inovações que ajudassem a criar um processo psicoespiritual, social, de liberação e integração de memórias traumáticas. Então, acho que esse era o grande tema. Quando eu juntei isso com a questão da ideia, eu falei, vou empreender. Aí fui fazer, na paralela, eu fazia o projeto de saúde mental na Metal Leve, que eu te falei, isso em 87. Então, eu fazia o atendimento dos operários em linha, então isso já era também alguma coisa que eu empreendia ao mesmo tempo. Daí eu decidi ampliar isso, porque quando eu comecei a perceber o efeito, falei, nossa, isso daqui dá para a gente fazer muita coisa a partir disso. E aí eu comecei a entender a empresa como uma fonte geradora de trauma e das ideias que atrapalhavam o florescimento de uma vida regenerativa. E daí eu comecei, será que dá para a gente pensar um novo design, um novo modelo de negócio que permita isso? Então daí eu fui fazer consultoria. É daí que nasce a Coral, por exemplo? Aí nasceu antes eu comecei a namorar a Angélica e a gente montou a primeira consultoria. Então, antes eu fui trabalhar para uma professora da PUC, a Eliana Aldi. Eu trabalhei com ela, a gente implementou e aí eu comecei a desenhar isso. Eu tive muito apoio dela, a gente começou, o meu primeiro cliente foi a Unilever. Eu tive muita sorte de começar numa empresa que naquela época, no início dos anos 90, era muito criativa, ela tinha muito espaço para essa reflexão, depois ela mudou muito a sua orientação. E aí eu comecei a empreender, testar, e eu comecei a desenvolver muitos programas para eles. Então, por exemplo, imagina programas para você entender, eu tinha programas de desbloqueio de aprendizagem. Eu tinha programas de aprendizagem acelerada para eles. Eu tinha um programa que era muito interessante, que tinha a ver com o sonho, e que eu desenhei para eles, me trouxeram um desafio, que era, eles tinham um problema de dor crônica nas linhas. E aí eu comecei a desenvolver, isso imagina, 1992, RPG, hipnose, para ajudar na gestão de dor e de crise dos funcionários. O programa foi tão bem sucedido que eles iam mexer com 30 funcionários crônicos, que tinham muito afastamento. Eu tinha 160 funcionários fazendo o curso. Isso lá na Unilever? Na Unilever, aqui de Vinhedo, né? E a gente começou lá, na fábrica que era da Elida Gibbs. Depois eu comecei, eles falaram, funcionou também, você não quer fazer um curso avançado? Eu falei, vocês querem uma coisa muito sofisticada? Eles disseram, queremos. E eles eram muito sofisticados. Era uma empresa muito interessante na época. E aí eles pediram, e eu desenhei um curso que chamava Solução de Problemas em Estados Alterados de Consciência. Então, eu ensinava como você solucionava problema dormindo ou
entrando num estado de transe, como é que você usava isso para potencializar a capacidade criativa e de lidar com problemas complexos. Então, isso foi o meu início não convencional. Fui fazendo isso em muitas coisas, daí a minha carreira de consultor foi crescendo, tinha muito cliente por conta disso, dessas coisas muito diferentes. Daí a gente montou a Coral, que aí já era essa ideia de explicitar o regenerativo no centro, que antes ficava meio implícito, e aí a gente falou, não faz sentido, vamos montar uma consultoria onde o modelo no centro está isso para ajudar a pensar a transição das organizações. Então, daí é que nasce a Coral. Em função de estar fazendo isso, a Tarpon virou uma cliente. E aí eu fazia consultoria para eles. Eles tinham, era um fundo muito grande, eles já trabalhavam com grandes investidores internacionais, eles tinham 14 bi sob gestão nessa época, aí nós estamos falando já 2010, 2012, né? 2010 quando começa a minha parceria com eles. E daí eles começaram a mudar o modelo e foram expandir, além da lógica de investimento de public e private, eles começaram a fazer empresariamento, que era mergulhar na gestão. Hoje em dia não faz isso, mas foi parte do projeto. Nesse movimento, eles compraram o controle de várias companhias, que nem a Somos, fizeram uma transformação, eu ajudei, participei disso. E uma das que eles tinham... Somos Educação, né? Somos Educação, que era Abril, era a antiga Abril, e aí eles transformaram em Somos. E era um projeto em que eles queriam democratizar o acesso, um projeto muito bacana, e que estava indo bastante bem. Aí a Croton veio, pagou um absurdo, e aí como gestor, isso trouxe uma crise, porque a gente queria continuar vinculado ao projeto, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um dever fiduciário com o investidor. Claro. Eles me pagaram Busca N o exit, vezes, exato. era o maior cheque na época, não sei ainda hoje, mas na época era o maior cheque de private equity que foi pago. Então, você era obrigado a vender, né? Eu tinha que retornar o dinheiro do cliente, então os caras ganharam muito. E tinha um projeto da BRF, aí eu tive o meu único período de carteira assinada. Eu chamava que eu ia ajudar como menor aprendiz o programa da Dilma. Aí fui para a BRF fazer um programa regenerativo. Então, imagina, a BRF era basicamente um frigorífico. Uau. E aí também trabalhar uma noção como é que você redesenha um processo de redesenhar a cultura e a organização a partir de uma lógica regenerativa. Então, eu fiz um design que era bastante ousado para a época, baseado em inovação, e era a ideia de uma empresa de impacto positivo. Se é um frigorífico, é um abatedouro, eu todo dia estou sacrificando muitas vidas, na forma de frango, na forma de porco, na forma de peru. E então, se eu estou fazendo isso, eu tenho que fazer o que é para mim, a sua pergunta inicial, que desculpa ficou faltando, mas se eu fosse descrever o que é regeneração, é você devolver mais vida. Então, o humano está nessa condição. Ele deveria ser, se eu tomo vida para viver, eu deveria devolver mais vida. Isso é nisso que a inteligência e a criatividade deveriam estar articuladas. É isso que a empresa deveria estar pensando. Como ela devolve mais vida para o humano e o não humano? E como é que a gente coabita? Então, era essa a ideia na BRF, da gente criar uma empresa que fosse fiel a isso. Aí a gente começou um programa de transformação cultural que chamava, na época, Food Lovers, que era o jeito de tentar articular uma empresa. Foi a empresa mais traumatizada que eu conheci na minha vida, mais disfuncional. Ela era, então, era uma junção da Perdigão, uma junção muito traumática de Sadia e Perdigão. A Sadia ia comprar a Perdigão e aí aconteceu o contrário, porque a Sadia quebrou por conta dos derivativos. Então, era uma junção muito complicada. Mas esse era o projeto, de tentar, através do alimento, a gente criar uma empresa. Estava indo muito bem até que veio a carne fraca e aí tinham condições de governança que não ajudavam a sustentar isso. Eu acabei saindo e no sair, aí a Tarpon saiu do investimento também, aí começa a experiência foi muito traumática para a Tarpon, aí a gente decide, era uma empresa nessa época de capital aberto, ela decide fechar.
Eu voltei para o fundador, que é o Zé Carlos Magalhães, uma pessoa que eu amo, adoro, um cara sensacional, muito diferenciado na lógica de investidor. Eu fui agradecer a experiência. E ele falou, pô, Tacla, a gente adora você, que absurdo. A gente botar, eu falei, não, pelo contrário, aprendi, me diverti. Foi uma experiência incrível, de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu falei, é o contrário. E eu acho que a gente aprendeu tanto sobre a cadeia longa, sobre alimentos, sobre o agro, que a gente deveria devolver, isso é parte do que a gente ganhou. E aí, então, a gente começa, aí ele me chama, então, vamos repensar um ciclo de regeneração da TAP. Eu falei, olha, o que a gente está fazendo é um processo de regeneração. O que é um processo de regeneração? É o que os antigos chamavam no mito de transformação, de metamorfose. Metamorfé, no grego, ou seja, a transformação da forma. Como é que a vida se regenera e se reinventa? Eu falei, vamos fazer isso da Tarpon. E aí, desde então, isso 2017, 2018, aí eu começo e lá dentro a gente começa a redesenhar pensando numa lógica de atuar em diferentes setores e um deles do agro, e a gente começa a criar uma vertical dedicada para isso que chama 10B, que na época, o nome acho que é ruim, mas era a ideia de alimentar as pessoas pensando nisso. Né? Os 10 bilhões de habitantes que vão... Exatamente, isso é o que significa, criando então a gestora para isso. E aí a gente começa a olhar toda a cadeia, pensando o agro, natureza e alimentos, e aí a gente começa a fazer alguns investimentos importantes. Então, um deles a gente começou com uma startup que chama On-Farm, depois a gente agrupou vários em pecuária leiteira, é um projeto muito legal, que ela endereçava uma dor muito pontual, muito complicada, que era a mastite. Então aí você vacina tudo, você desperdiça, e aí ali Aí tem que dar muito antibiótico. Exatamente, então ali eu monto um microlaboratório dentro da fazenda, operado pelos postos funcionários, e aí você identifica onde está, se tem ou não tem, e aí você faz uma coisa pontual, aí você reduz descarte, então você reduz bastante impacto ambiental, uso generalizado de antibiótico, enfim. Então, essa era uma das que a gente investiu. Depois a gente foi para uma que a gente investe hoje, que é a Agrivalha, uma empresa incrível, que fazia combinação de micro-organismos, fungos, bactérias, etc., para manejo regenerativo, né? Ou seja, como é que você usa o biológico no processo para alimentar e controles, né, de praga, etc. Então, isso hoje está funcionando. Essa é uma empresa que cresceu, ela está aqui, baseada aqui pertinho de vocês também, aqui em Indaiatuba. Então, ela hoje cresceu bastante. E o setor, quando a gente começou a investir, ninguém investia em biológico, ninguém acreditava nisso. E hoje, você olha o mercado, todas as grandes químicas, todo mundo está vindo. Então, todo mundo investindo muito, entendendo que existe isso, né? Você olha o Bill Gates recentemente fazendo um investimento para falar de inoculante. A gente é pioneiro nisso há 60 anos. Então, quando você olha o agro do Brasil, é uma escola de regeneração, né? Rotação de cultura, cobertura, enfim, as práticas de manejo são muito sofisticadas. Infelizmente, o nosso agro é demonizado, né? Então, e não que não tenham práticas predadoras dentro do agro, você tem isso em qualquer setor da economia, mas o agro brasileiro, através da Embrapa, é um exemplo de regeneração espetacular. Acho que a gente tem muito para oferecer para o planeta. Então, olhando da lógica de investidor, então como é que a gente começa a identificar esses grandes ativos que são capazes de catapultar e se funcionar como um troiano, como um vírus que é capaz de inocular e espalhar uma ideia de regeneração. Sim. E é curioso porque quem é realmente assim especialista dentro da temática climática, né, do clima e enfim, de tudo que a gente está passando, eu diria que muitos acham que os ambientalistas, ou consideram que os ambientalistas, né, eles são, isso que você falou, né, inimigos do agro, atacam o agro, etc. Mas, na minha opinião, quem é técnico mesmo sabe que, inclusive, a única saída que a gente tem para o problema é o agro. É exatamente isso. Não tem outra. Você vai ter várias questões que você pode ir pela margem, que você pode atuar, óbvio, mas
não vai ser a gente renovar nossa matriz energética, não vai... Se você precisa capturar carbono numa quantidade altíssima para começar a regular a temperatura do planeta Terra, a maneira mais rápida e fácil e poderosa de se fazer isso é através do agro, né? Então, como que você olha para os solos degradados de monoculturas mal trabalhadas, pobríssimos em vida, e você consegue devolver vida para esses solos com um altíssimo índice de captura de carbono. Então, eu acho assim que o agro, e o agro brasileiro, você está certíssimo, ele, infelizmente, ele vai ter aí, eu diria que talvez, cara, 1%, sabe, ali de realmente as pessoas que estão olhando para o desmatamento, que realmente vão desmatar, vão botar pasto, vão acabar com aquela terra só para botar boi para vender e depois vão embora. Essas pessoas existem, precisam ser combatidas. Isso, Mas exatamente. o agro brasileiro, na essência dele, é um agro fortíssimo e que nem você falou, né? Ele tem sido liderança nesse movimento a nível global. Total. E precisa, na minha opinião, é isso, de cada vez mais apoio, não só da iniciativa privada, mas da iniciativa pública. A gente tem tido conversa aprofundada sobre essa temática e, querendo ou não, não sei se você concorda, mas nos últimos anos, talvez na última década, a Embrapa vem sofrendo bastante sucateamento também. A Embrapa E é a perdendo nossa muita NASA, força, né? e O ela, negócio- exatamente, aquilo ela é uma é joia. espetacular do ponto de vista de Criada pelo pesquisa. Nossa, E para quem é do agro há muito tempo, eu sei que diz que a Embrapa tem perdido muita força ao longo do tempo. Então, como que a gente, como brasileiros, consegue olhar justamente isso, né, para as nossas Embrapa, Embraer, vamos supor, né, essas grandes empresas brasileiras e não deixá-las perderem essa essência tão poderosa e até regenerativa que ela O que eu tem. diria, assim, eu sou talvez assim mais originado do que eu digo do movimento cinza, da fumaça, do asfalto e da fila da grande cidade. E eu aprendi a entender que a regeneração e a construção de avenidas de futuro do Brasil e do planeta passam pelo agro brasileiro. Então, o agro brasileiro tem uma configuração, uma conformação única que, assim, quando você olha a realidade da mudança climática, quem tem chance de retardar ou atrasar o ponteiro é o Brasil. Então, isso torna para a gente, cria uma condição única que a gente precisa ser muito ativo. Então, nesse processo de mergulho, desse entendimento dessas realidades muito complexas, eu descobri são Embrapas, né? São fascinantes. Tem gente muito engajada, altamente sofisticada. E a quantidade de conhecimento, pesquisa disponível que está lá, eu diria para você o seguinte, eu não chamaria de sucateada. Eu diria, infelizmente, como acontece no Brasil. O problema crônico do pensamento no Brasil, isso foi o meu insight muito cedo, quando eu comecei a estudar administração, é o desperdício. É uma desgraça a quantidade de coisa que você desperdiça. Então, por exemplo, você pensa, né, isso é um problema crônico. Você pensa assim, quanto o país produz de grão? Quanto chega para o processamento final? Só na armazenagem, estocagem, lugar, você tem em média 30% de desperdício. Se você pensa que a gente alimenta 25% do planeta, quanto é 30% disso? Imagina o que dá para fazer. Então, assim, eu diria para você que assim, a gente tem desperdício de todas as naturezas. É um problema grave. Assim, eu diria para você que, na minha visão, essa é a maior mazela do Brasil, combinado com a sina pelo atraso. Toda vez que a gente tem a chance de dar um passo, criar uma articulação, criar um projeto social e dar um avanço para o futuro, a gente volta. É impressionante. Essa, para mim, é a dor. Mas eu estou aqui porque eu acho que assim, não tem lugar, dito isso, melhor para se viver do que aqui. Então, apesar de toda a fantasia, viver em Miami, é uma tragédia, sei lá, um show de horror. Pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo. Mas é aqui que está. E eu acho que tem muitos lugares no Brasil que carregam em que essa vitalidade que a gente está falando de metamorfose, essa força regenerativa e transformadora, tem projetos incríveis. Então, quando você olha a natureza do desmatamento, ele ocorre em terras públicas. Então, se você olhar, é o contrário. Seja pela legislação, o produtor brasileiro é obrigado a preservar,
Nenhum país tem uma legislação dessa natureza, nenhum. Você vai para a Espanha, aquilo é um deserto. Você vai para a França, é outro. Eles têm tufos. Não, se eu for pegar os biomas locais, eles estão quase todos completamente destruídos. Completamente. Aqui a gente ainda consegue preservar. Claro que a gente tem uma dose de destruição grande de corais e outros lugares, assim, enfim. Mas a gente está numa condição que ainda dá para reverter e a gente tem tecnologia para acelerar a regeneração. Então, por exemplo, a gente está fazendo, por conta das nossas teses, a gente tem conversado para construir uma parceria com a KAUST, que é a Universidade King Abdullah University of Science and Technology da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita entendeu que a mudança climática ela cria um impacto muito destrutivo para todo o hemisfério sul e o que eles decidiram? Queremos investir, a gente tem muito dinheiro, vamos botar, a gente quer ser pioneiro, líder nas soluções para transformar e regenerar o planeta e principalmente o hemisfério sul. E eles têm feito coisas incríveis lá. E eles trouxeram gente brilhante do mundo inteiro, tem lá, chefiando o departamento de microbiologia, tem 2 brasileiros, 2 cariocas, um casal, o Alexandre Rosado e a Raquel. Eles são incríveis, a Raquel é microbiologista, especialista em biologia marinha. Então, hoje, ela é uma das principais lideranças mundiais em restauração de recife de coral, usando probióticos. Então, ela usa vacina, uma série de tecnologias diferentes de micro-organismos para regenerar. Ela vem agora para o Brasil, vai fazer isso, tem um projeto incrível, que a gente está discutindo como participa, e ajuda, que é de recuperação dos recifes. A gente tem pouco tempo para recuperar, por exemplo, de todos aqueles recifes, tem pouco tempo de vida, por exemplo, no litoral brasileiro. Isso significa que se os recifes morrerem, acabou a pesca. Imagina o impacto sistêmico disto no Brasil e no planeta. Então, isso é uma tragédia. Então, tem como regenerar. E se você deixar a natureza, ela leva mais de 10 anos. Com a metodologia que ela desenvolveu de probiótico, a gente regenera em 2 anos. Então, dá para fazer isso em mangue. Então, a gente tem conversado sobre essas parcerias com o casal, enfim, e como é que a gente desenvolve projetos que ajudem a acelerar nesse uso. Esse ponto que você trouxe ele é importante, eu queria pegar a sua opinião sobre isso, que é, por exemplo, ontem no evento, estava sendo um evento um pouco de desabafo do setor, assim, sobre algumas questões, que eu acho que de vez em quando é importante a gente ter esses espaços, assim, de desabafo. Mas uma das provocações foi isso, assim, foi que a gente veio de uma geração, principalmente a geração da década de 80 ali, que é essa geração do Brasil que vai dar certo, né? Essa geração do Brasil saindo na capa da Times, com o Brasil decolando e que é a grande potência do futuro, com o crescimento econômico acelerado, a gente, né, muito com esse sonho, com essa ideia, e que na prática isso não foi entregue, né? Quando você olha hoje em dia, isso não foi entregue. Uma provocação que foi posta foi isso, assim, né? Você vê hoje pessoas que conseguem ter o privilégio até de se formar como engenheiras, mas estão andando de Uber, porque às vezes como engenheiras estão ganhando um salário de 2, 3 mil reais, e às vezes no Uber vai conseguir ganhar mais do que isso, né? Então, as pessoas falam às vezes, por cadê esse projeto de país que foi vendido e que na prática não foi entregue? E uma das provocações é que a gente se vê, quando você olha, por exemplo, para o Brasil, do ponto de vista da regeneração do planeta, quando você olha para a crise climática, o Brasil tem a melhor matriz energética global, né? A gente tem aqui, entre vários estudos, aí você vai ter métricas um pouco diferentes, mas a gente está falando aqui de 83% a 87% da nossa matriz energética descarbonizada. Exato. Né? Então a gente tem uma potência de país, de natureza, de tamanho, que nos dá esse privilégio que ninguém tem. Você vai ver, a matriz energética global ela é oposta. Exato. Ela está na cerca também dos seus 80 e tantos % carbonizada. Exato. E você vê países sofrendo com isso, a Europa, né, sofrendo com a dependência do gás da Rússia e por aí vai. A gente tem a maior potência para se tornar o país que vai ser o líder em hidrogênio verde no planeta, enfim, por aí vai. Mas quando você olha hoje para o capital externo, em vez do capital externo estar vindo para o Brasil,
para esse tipo de investimento, ele está indo para uma Arábia Saudita, por exemplo. Ele está indo para os Emirados Árabes. Eu estou falando de que eu voltei de lá também, eu fui para a COP, Exato. ano retrasado em Dubai. Exato. Mesmo sendo um país onde que foi construído pelo petróleo e continua sendo sustentado pelo petróleo, a quantidade de investimento, de pesquisa e de projeto nacional, projeto político, projeto do país para se olhar para a sustentabilidade está levando muito recurso global para lá. Em vez de vir, por exemplo, para o Brasil. E uma das provocações foi essa: falta um projeto nacional sólido, né, que possa atrair investimento externo e que possa... Qual que é a sua visão sobre isso? Porque às vezes eu fico irritado e acho até uma incoerência. Pô, como esse dinheiro está indo para os Emirados Árabes, como esse dinheiro está indo para a Arábia Saudita, em vez de estar vindo para o Brasil, sabe? Quando você olha a natureza que a gente tem, a matriz energética que a gente tem, né? Um país que não foi construído à base somente do petróleo, né? Por mais que ainda somos uma potência também dentro dessa área, com suas coerências ou incoerências, né? Muito do que está ao nosso redor ainda é movido ao petróleo. Então eu queria te ouvir um pouco nesse aspecto, assim. Veja, sobre essa falta de projeto, sabe? Eu acho que essa é a questão central. Não tem um projeto unificador. Tem promessa. E se você olha na linguagem, né, eu como terapeuta, vamos dizer, olhando como terapeuta social, se o Brasil tivesse nos divã, está no hino, gigante adormecido em berço esplêndido. Essa é parte da nossa tragédia. E um país que, além de toda a riqueza, de ter a melhor biodiversidade, assim, ele tem tantas riquezas, uma delas é você não ter uma hegemonia cultural. Porque isso daqui é uma zona. Isso é maravilhoso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do empreendedorismo. Porque eu era criança, minha tia que vinha de uma família migrante árabe, era mãe de santo. Aí o padre ia lá, o rabino ia, a mãe de santo ia na igreja. Então você olha, você fala assim, é uma mistura. Você fala assim, essa não resolução, essa abertura, infelizmente a gente também está perdendo isso, eu acho, nos últimos anos. Mas essa mescla de culturas, raças, etc., você olha e fala assim, você olha que você vai na cidade de São Paulo, você tem o judeu, o árabe, o coreano, o japonês, todo mundo convive. Assim, onde isso ocorre? Você fala, os países nórdicos, desculpa, não convive. Não convive. São mesmo. Sociedades difíceis. São silos, são fechados. São sociedades muito fechadas, muito estruturadas, com um código muito rígido. Você não entra. Aqui, tudo é possível. Então, assim, se você olha, a gente faz impeachment, a gente ficou especialista, fez um monte. Assim, e a coisa continua funcionando. Então, assim, onde tem isso? Então, assim, a nossa classe política... no mínimo é duvidosa, é parte do problema. Mas, se você olhar, a gente tem condições incríveis. E, de novo, para mim, volta na premissa, é um desperdício. Então, isso é uma dor. Você vai para fora, a gente tem tentado captar lá fora, assim, o Brasil foi tirado da pauta estratégica dos grandes investidores. Foi tirado, exatamente. Foi tirado. Então, você olha, por exemplo, pega indicadores de retorno financeiro, pega lá a Bolsa. É uma piada. Você olha o Brasil, os indicadores econômicos dos 40 anos. É 1% de crescimento. É nada. Não gerou riqueza. Então, como é que você vai fazer processos de inclusão? É um desafio. Então, ela não consegue. A gente não consegue, porque, de novo, é uma combinação de muitos fatores, mas eu não tenho dúvida que qualquer que seja a solução possível para lidar com isso, passa por a construção de um projeto, que é tudo que a classe política não quer. Então, a gente precisa, e acho que é uma parte do que a gente está envolvido, como você cria modelos de empresariamento, modelos de negócio que tenham como premissa a integridade e a geração de valor num processo compartilhado, para articular projetos. Então, acho que esse é um desafio. Como é que a gente vai juntando, né, diferentes...
a gente que veio de condições muito diferenciadas, de estudo, de rede, de articulação, de empreender, como é que a gente começa a envolver para a construção desses projetos? Então, eu diria para você que acho que hoje o lugar mais generativo e possível dessa solução passa pelo empoderamento do produtor do agro. Eles conseguem fazer isso. Porque hoje o planeta e o Brasil estão na mão deles, eles ainda não sabem isso. Eles não sabem que estão sentados em cima do tesouro. E eu acho que o agro, quando você olha a velocidade de transformação, e não digo pela adaptação de tecnologia, mas da sofisticação do manejo, entendimento, a velocidade de desenvolvimento deles é muito grande. Então, eu acho, a minha esperança de futuro, e estou falando de futuro próximo, né? Estou falando de próximos 5 anos, é o emergir disso. Então, eu acho que a hora que eles assumirem essa autoria deles, assumirem essa potência, essa capacidade, e não terceirizarem e esperarem que o Congresso, e eles assumirem, cara, a gente muda o país rapidinho. Porque tem muita força empreendedora neles. A qualidade é incrível, é gente muito sofisticada. Então, eu acho que ali a gente tem a chance. Mas a gente precisa de um projeto. E quando você olha, por exemplo, para o ecossistema empresarial, você que está presente desde como consultor, como investidor, como sócio, na sua visão, o que a gente precisa deixar para trás? Pensando, né, nesses todos os aprendizados, o que você acha que a gente precisa deixar para trás para que a gente, de fato, possa começar a caminhar para esse lugar honestamente mais regenerativo, honestamente mais... Porque eu acho também assim, uma crítica, uma provocação que eu faço é que a gente vê o ESG, a gente vê esse movimento anti-ESG forte agora, esse muito movimento anti-woke. Você vê, por exemplo, muita gente criticando a Natura, porque a Natura sempre foi um grande exemplo, né, de sustentabilidade ESG, tem tido resultados econômicos ruins nos últimos anos, né, com a aquisição da Avon, com a aquisição da Body Shop, enfim... E tentando colocar, de novo, né, eu acho que essas visões, elas também são muito míopes e muito simplistas, né? A gente tem preguiça do aprofundamento, a gente tem essa carência, né, do aprofundamento. Então a pessoa olha a Natura, que sempre foi esse grande símbolo, dando maus resultados econômicos e já estão colocando a culpa na sustentabilidade, no ESG, né? Tem tido esse ataque. E eu acho que esse ataque ele é importante para que a gente também entenda que, na minha percepção como Vitor, o nosso setor devia ser menos setor e devia ser mais movimento. Esse setor de impacto, isso devia ser mais um movimento do que um setor. Exato. E existe muitas vezes uma prepotência do setor de achar que o meu negócio é melhor do que o seu por causa disso ou por causa daquilo. E uma das coisas que eu mais sinto falta é de sair dessa dualidade. Eu sinto que hoje a gente não consegue sair dessa dualidade e eu acho que isso que impede muito desse fluxo de um projeto de país também, porque como que eu consigo construir um projeto se toda hora eu estou duelando com você e se eu não estou disposto a discordar de uma maneira inteligente? Tá tudo bem, gente, discordar. Tá tudo bem se você é de esquerda ou de direita e eu sou de esquerda ou de direita, mas a gente tem que ter a capacidade do diálogo, que eu sinto que isso foi sendo perdido. Assim. Então, na sua visão, o que você sente que a gente, na prática e nas empresas que você está atuando, que buscam olhar realmente profundamente para a regeneração, o que essas empresas estão tendo que deixar para trás? O que a gente precisa deixar para trás para avançar nessa agenda de maneira concreta? Eu acho que você tocou no que você está falando em 2 aspectos que para mim são os mais essenciais. E eles são 2 descrições da mesma coisa. O que eu acho que é o ponto mais relevante? Está na cosmovisão, ou na visão de mundo, ou no paradigma. Voltando na ideia original. Qual que foi o meu grande insight começando no consultório? O problema está nas ideias. Se a gente não mudar a forma de pensar, não tem nenhuma chance de criar outra coordenação e outra coerência. Então, qual é a dificuldade, por exemplo, do ESG, da sustentabilidade? Porque elas entram como ferramenta.
não entra como visão de mundo. Então, o que você tem? Aí ela vira ferramenta ou vira processo. Agora, usando uma frase do Milton, para quem só pensa em prego, tudo vira martelo. Então, você tem o problema que nós somos herdeiros de uma cultura que desenvolveu uma lógica, você tem várias maneiras de chamar uma cosmovisão, cartesiana, dualista, mecanicista, que fragmenta e é reducionista. Uma pessoa muito importante no meu pensamento é um cara chamado Gregory Bateson. O Bateson dizia uma coisa, é um dos criadores da Conferência de Mason, onde nasce o pensamento complexo. Nascem 2 ramos lá dentro, né? A cibernética e o pensamento complexo como sistemas vivos, né? E ele dizia uma coisa muito chave. Ele diz, todos os nossos problemas, eles são originários de uma única coisa. A gente parou de pensar como a natureza. Essa é a desgraça. E então você cria um apartamento e uma separação. Então, eu não consigo... O que é, na verdade, voltando à sua pergunta inicial, o que seria uma descrição do regenerativo? É eu mimetizar a natureza. É eu seguir o fluxo, princípios da vida. Como a vida se mantém viva? Essa é uma pergunta fundamental de um filósofo, Ortega y Gasset. E quando a vida se descobre viva, ele reflete. O que ela mais quer? E ele diz sabiamente, ela quer mais vida. Isso é a diversidade. É assim que eu enxergo o humano. O que somos nós? Uma brincadeira da vida se expandir através de você. A contribuição do Vitor, ou seja, é um brincar. Essa é a essência da vida. Ela está experimentando e prototipando através de você. Você é capaz. Isso, para mim, é que define o espiritual. Eu deveria ser isso. E não a obediência a um cânone ou uma tradição. Claro. Isso é uma decadência. Mas, se a gente está ligado a isso, como a gente expande possibilidades aonde a gente consegue hoje? A gente está numa situação privilegiada. Como é que a gente junta inteligência da natureza, inteligência do fungo, né? Inteligência humana e inteligência de máquina do silício? Como a gente combina isso para produzir uma lógica ecológica que seja profunda, ou seja, que coabite humanos e não humanos? Isso é uma maneira de conceber, é uma maneira de pensar. É isso que a gente deveria estar dedicado a acelerar o melhor possível. Formas que nos ajudem a pensar diferente. Se a gente não conseguir isso, vamos dizer, você não vai conseguir resolver o problema no mesmo nível lógico que ele foi criado. Então, por exemplo, a iniciativa de vocês aqui, não só pelo Regenerativo, mas toda a concepção da FACEN, como é que a gente ajuda a fazer, é um paradoxo, aprendizagem acelerada. E esse é um processo lento, é um processo chato. Como é que a gente ajuda adultos a pensarem de forma complexa? A empresa deveria estar orientada para isso. Mas se você olhar o nosso sistema de aprendizagem, ele está orientado por uma lógica de adestramento. A gente ainda segue a lógica da Revolução Industrial. Eu vou preparar o cara para repetição de movimentos. E não para resolução, desculpe de novo, de problemas complexos. Esse, para mim, é a maior dificuldade, o maior limitador. E, nesse sentido, a gente tem expressões. Quando você me pergunta do Brasil, o que a gente precisa? Sair do pensamento de colônia. A gente, na minha opinião, não se libertou disso ainda. A gente ainda segue isso. Acho que o dia que a gente assumir... Tem um escritor que fala bem isso. Esse é nosso jeito vira-lata. Eu acho que aí a gente explode. Acho que aí a gente tem um papel e uma contribuição muito relevante para essa transformação da primeira civilização planetária. Eu acho que a gente tem um papel, acho que o Brasil, não só no seu aspecto da matriz energética, da capacidade de alimentar e transferir
tecnologia, de segurança alimentar, de mudança e de segurança climática que o Brasil tem. Eu acho que o Brasil tem um papel, eu acho que dos países que eu conheço, é o único que ainda tem uma cultura anímica. Onde você conversa com a comida, você conversa com o carro, e tudo, você conversa com o mar, você conversa com a estrela, e tá, isso faz sentido. Em qualquer outro lugar, esse pensamento não existe mais. Não existe essa cultura da alma. O Brasil ainda tem isso muito vivo, por isso que eu não vou embora daqui de jeito nenhum. Assim, a alma ainda está viva. Então, se a gente soubesse apropriar disto e não tentar modelar culturas. Por exemplo, você vê o processo de colonização dos Estados Unidos, né? Você vê a doença psíquica hoje. É um não pertencimento. Se a doença psíquica, alguns anos atrás, por exemplo, era a depressão, hoje é uma ausência de pertencimento. Porque é um processo tão predador de cultura, tão violento, e esse é na minha opinião, se eu fosse descrever na ótica do problema, como é que eu entendo o grande problema que a gente está vivendo? É porque a gente criou um processo sistêmico de exclusão, de não legitimação do outro. Qualquer que seja o outro, aí tanto faz, não é uma questão para mim de raça, gênero. A raça é uma discussão criada, por exemplo, no processo de colonização americana. Mas eu tenho um processo de desqualificação sistêmica e estrutural do outro. O outro não é legítimo. É daí que nasce a ideia do branco, e do branco hegemônico. Né? Então, reforçada por... Justamente, desqualificando outros. Qualquer outro não é. Então, é daí que nasce a noção do preto. O preto não se reconhece como preto, por exemplo. Isso não existe. Assim, mas você desqualifica radicalmente qualquer versão humana dentro daquela visão restritiva. E por isso que eu digo, eu acho que o lugar que a gente tem uma chance de desenvolver uma cultura anímica, uma cultura de inclusão, está no Brasil. Está no Brasil. E isso, para mim, é parte-chave da solução. Então, voltando para a tua pergunta, o que para mim é o mais importante? É a mudança na forma de pensar. Sem isso, eu acho que a gente não tem nenhuma chance. Quando você fala de cultura, isso é uma coisa que fica curiosa para mim, assim... na prática, até o regenerar, ele nasce, eu sempre gosto de comentar isso, porque é como se eu estivesse reconhecendo quem é importante para regenerar. Porque o regenerar, ele nasce muito do Frederic Laloux, né, do Reinventando Organizações, enfim, Teoria Integral, um grande estudioso de Ken Wilber, onde ele fala, ele tem aquela frase famosa, né, que o nível de consciência de uma organização nunca vai superar o nível de consciência das suas lideranças. Né, eu acho que muito do que a gente está conversando aqui hoje é sobre isso, é sobre, né, não é sobre a empresa, é sobre o nível de consciência das pessoas que estão ali dentro, né? E aí, é isso que eu queria entender, assim, quando você olha essas transformações nas empresas que você já fez parte, seja como consultor ou como sócio, de empresas que realmente estão caminhando rumo a um lugar diferente, que estão talvez se curando desses paradigmas que a gente tem mencionado, que às vezes travam o nosso avanço, seja como organização ou como país, na prática, o que você vê que essas culturas estão implementando, que práticas estão sendo feitas, de um ponto de vista até mais operacional mesmo, mais prático, assim, sabe? O que você considera que é a dica, assim, sabe? Um tempero novo que essas organizações estão trabalhando para tentar realmente buscar o regenerativo e sair desse lugar da maquiagem que é muito comum no setor, né? A gente tem muita maquiagem, tem muita gente falando muita coisa que na prática, por isso que eu estava comentando até, né, do ataque à Natura, porque eu sinto também que o setor, muitas vezes é isso, fica falando muito de ESG, existe o greenwashing, mas que às vezes na prática, quando o funcionário que está lá dentro fala, pô, mas espera aí, isso aqui não condiz com a realidade da cultura, ou não condiz com a realidade do que de fato é feito, ou na hora que aperta, a margem é sempre o único critério, é a margem, o único critério é o acúmulo de capital. Então, assim, você tem exemplos de empresas ou de práticas que realmente estão conseguindo fazer essa transformação de uma maneira equilibrada, porque a sustentabilidade financeira ela é importante.
né? Eu diria que ela é essencial. A Tarsila Ossini, que esteve aqui com a gente há 2 podcasts atrás, ela fala isso. Qualquer a transformação mesmo nesse aspecto que ela vê sendo realizada é quando está conectado ao negócio, de fato. Isso, a né? única chance. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, eu vou até aproveitar o momento, adorei a sua pergunta, acho que ela é muito relevante, acho que ela ajuda a clarificar e essencializar muita coisa que a gente já tocou ao longo dessa conversa. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu gosto, eu admiro, adoro ela. Ela faleceu agora recentemente, no final do ano, chama Carol Sanford. Eu gosto muito da lógica, do jeito que ela organiza os diferentes paradigmas. Então, quando você olha uma lógica mecanicista, ela é, por definição, uma lógica extrativista. Então, ela vai dizer assim, ó, você tem o extrativismo puro e simples, então o escravismo é um exemplo disso, eu vou lá, sugo, tiro e tudo é descartável. Você tem outras 2 versões melhoradas, que uma é, que ela chama de fixing the system, vamos corrigir o que está defeituoso. E o outro, ainda numa lógica extrativista, é fazer o bem. As pessoas não refletem sobre o que significa isso e as consequências. Depois a gente pode entrar nisso se você quiser, mas é uma outra questão. E aí, num outro paradigma mais regenerativo, né, você tem essa articulação da potência. Então, veja, eu vou falar eu vou dar como exemplo. Então, antes de te dar como exemplo, onde está o essencial para mim? A expressão da tragédia da nossa cultura, para mim, está na ideia de sucesso. Essa é a desgraça. E o que é visto como sucesso? Poder e dinheiro. Toda e qualquer outra forma de expressão, de ampliação, de manifestação de vida está aniquilada por isso. Você tem poder e dinheiro? Pronto. Você está isento, ungido e você está acima do bem e do mal. Sua vida não tem mais, você não tem mais corresponsabilidade, porque eu estou com o direito de fazer qualquer asneira, eu posso predar qualquer pessoa, porque eu sou fodão, sou maravilhoso, tenho muito dinheiro. Então, o meu trabalho de ir para o mercado financeiro tem uma perspectiva de Jedi. Onde você Sim. entra na estrela da morte. Onde é o locus que você mais produz a fantasia de sucesso? E veja, numa lógica extrativista, qual é o transe extrativista? É uma lógica de mais. Nunca é suficiente. Nunca é. Então, eu preciso cada vez mais. E quanto mais eu tenho, mais eu acho que faz sentido. E eu acho que eu preciso mais. E você acha que é isso que vai te trazer felicidade? Quanto mais você alcança, muitas vezes menos feliz você é? Ou você vê que a felicidade não está ali? Exato. Isso vai te deixando infeliz? E para mim, na minha reflexão, felicidade é uma das ideias mais doentes que a gente criou. Porque eu introjeto o controle, eu anulo a ideia do mundo, eu anulo a dimensão política, eu anulo a dimensão da comunidade, aí a felicidade passa a ser alguma coisa que eu sou capaz de produzir para mim mesmo de uma forma introvertida. Isso é uma asneira, isso é uma loucura, isso é uma bobagem. Então, né, há muitos anos eu reflito sobre isso. Eu lembro quando eu fui fazer uma palestra lá na Unilever, 30 anos atrás, eu fiz o seguinte, eles trouxeram isso, devemos ser felizes, porque estava começando aquela coisa de qualidade de vida, life-work balance, que essa é outra bobagem. Mas, enfim, é uma ideia bastante equivocada. Você vai ter que explicar isso depois. Mas eu explico. Então, assim, mas você vê lá, eles me perguntaram, eu falei assim, olha, pensa, qualquer um que está aqui, pensa pessoas que você admira enormemente, que você tem muita gratidão, que contribuíram demais para a vida, para a humanidade. Em qualquer domínio. Olha lá. Alguém aqui pensou Jesus? Pensei em Jesus. Ótimo. O que seria Jesus se Jesus decidisse ser feliz? Se o Martin Luther King quisesse ser feliz. Se o Gandhi quisesse ser feliz. Se a Marie Curie quisesse ser feliz. Se o Einstein quisesse ser feliz. Desculpa, mas a gente estava nas trevas.
Nenhum desses caras tinha isso como projeto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara tinha uma lógica de arrebatamento, de estar a serviço da vida. E isso é que é a questão. Agora, quando você deforma para o sucesso e aí desdobra ideias como meritocracia, são lógicas extrativistas. É do que eu deveria ganhar. Não. A reflexão que você tem que começar com a criança antes dela nascer, ou ela nasce, é o que você veio para oferecer no mundo. Esse é outro jeito de falar sobre o regenerativo. Está na sua oferta. O pertencimento está na sua oferta. Então, se eu acho que a gente quiser tocar na questão central, essencializando, onde está a diferença que faz diferença para mim? É mexer em poder e dinheiro. Então, estou lá na TARPA. O que significam? São tipos de poderes, né? São uma reflexão sofisticada, não é tão simples, mas eu vou tentar simplificar. Qual é a primeira? Que a pessoa tem um lugar. Que a pessoa se sinta e se perceba bem-vinda. Começa disso. Qual é o primeiro instinto fundamental do humano? É pertencer. Eu tenho o direito legítimo a existir. Então, se eu tenho esse direito, eu deveria me sentir bem-vindo. Quantas vezes minha avó dizia assim, ela tinha uma expressão engraçada, ela chegava assim, nossa, esse moço não tem modos, né? Então, as minhas duas avós falavam isso, mas minha avó, que foi muito importante para mim, ela dizia, não tem modos. Então, assim, se você olhar a liderança, ela não tem modos, não tem educação. Ela não dá bom dia. Não diz muito obrigado. Não fala sinto muito. Começa daí. É o mínimo da humanidade, do tornar-se humano. Então, outra coisa chave da distribuição de poder. As pessoas vão ter voz. O que é poder na rede? É voz. Quantas pessoas têm voz? Então, então não é cargo. Mas é a pessoa perceber qual é a experiência psicológica que, para mim, que esse é o meu interesse, se o desabrochar, a experiência que eu estou interessado desde que eu nasci, a experiência do desabrochar, ela vem quando você se percebe existindo. Isso não acontece só por mim. Isso não é uma experiência introvertida, é uma experiência relacional. Quanto eu sou visto, quanto eu sou reconhecido, quanto eu sou legitimado e quanto eu posso me sentir útil contribuindo. Todo humano existe para contribuir. Você não sai da sua casa, você não sente a motivação de deixar sua esposa, as suas filhas, se não for para ser útil. Todo mundo quer isso, todo mundo precisa dessa moeda todo dia. É isso que a gente deveria. E a gente, às vezes, oferece para as pessoas projetos indecentes, que são desumanizadores, são bestiais, estão numa categoria, assim, são insignificantes, estão errados, não tem desafio, não tem aprendizado, não tem troca de qualidade. Então, eu diria que, se eu quiser, é isso que eu deveria começar a fazer. Começar a reconhecer as pessoas como legítimas, eu deveria começar a dar bom dia, muito obrigado. Eu deveria abrir uma reunião gerencial de que, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui para discutir esse problema relevante. Obrigado que vocês não foram embora. Obrigado que vocês não desistiram. Obrigado que vocês continuam acreditando que é possível a gente achar uma solução legal para esse problema. Isso seria o aspecto. E o outro, que é como você mexe na grana. Então, por exemplo, aí falando da gente como TARPA, o que a gente fez? Então, por exemplo, estou no mercado financeiro. Então, você tem sociedades, basicamente, gestoras são sociedades de capital. Então, isso pressupõe pouca gente, como um escritório de advocacia, etc. Então, o que a gente tem hoje? A nossa intenção é tornar todo mundo 100% sócio. Hoje, de 34 pessoas, 28 são sócios. Então, a intenção é fazer todo mundo sócio. Por quê? Porque parte de uma ideia regenerativa. Eu preciso preservar a ecologia. Como a gente se autodefine? Eu sou uma sociedade de inteligência coletiva.
O Minsky chamaria Society of Minds. Eu preciso, então, se eu preciso do lugar da excelência, é isso que a gente está valorizando na sociedade. Nem é uma sociedade de trabalho, nem é uma sociedade de capital. É uma sociedade de potência, onde o que a gente está buscando é a excelência do humano. Então, eu não vou brigar com a máquina. Eu não vou brigar contra a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial tem que estar a serviço do talento humano, e não o contrário. Então, a genialidade, a capacidade de resolver grandes problemas complexos, está no humano, não está na máquina. A máquina não consegue fazer isso. E nem com a computação quântica eu acho que vai fazer isso. Então, isso é uma outra discussão. Mas, nesse aspecto, é isso que a gente está buscando, então. Então, por exemplo, qual que é a nossa descrição como cultura? A gente chamou isso, eu fiquei surpreso hoje na nossa conversa, entendendo aí da FACEM melhor, a gente chama isso da jornada do artesão, que é a jornada em busca da excelência, ou seja, eu quero um desenvolvimento vertical, que pressupõe um desenvolvimento de consciência, uma capacidade de pensar complexamente e de pensar descolonizado, de pensar livremente. Isso é muito difícil, isso é muito ousado. E do outro lado, eu quero ir um modelo que a gente chama de desenvolvimento horizontal, que é a expansão de skills, competências, etc., que me permitam lidar com a realidade como ela é. Ou seja, uma atitude fenomenológica, em detrimento de uma atitude de modelo. Eu já entendi o modelo, eu venho com a explicação pronta para você. Não, isso para nós é o absurdo. Então, o que é o ED? É essa combinação de uma capacidade, de uma mente pensar livre, de eu poder olhar e me colocar diante da realidade. E isso é a forma como a gente está tentando responder essa pergunta. E quando você fala, por exemplo, sobre o life-work balance, é nessa mesma questão do conceito da felicidade, assim. Exato, porque isso vem de uma lógica de estoque, vem de uma lógica de eu tenho vida pessoal e tenho vida profissional, como se essas coisas fossem separadas. Sim. Há muitos anos atrás, um executivo veio me perguntar, falou, pô, Táctil, eu queria a sua opinião, vou fazer um curso de gestão de tempo, queria ouvir a sua opinião. Eu fiz uma cara, provavelmente, meio não empolgada, e ele falou, o que você acha? Eu falei, olha, sei lá, se você acha que é bom, faz, né? Ele falou, não, eu queria ouvir sua opinião. Eu falei, você não vai estar me perguntando isso, vai me botar numa situação delicada, de outras pessoas, né? Ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu não faria, porque eu não acredito nisso. Não é 50, 60, 70, porque isso é coisificar a vida. Eu virei e falei assim, olha, eu acredito em outra coisa. Eu acredito em eros, então eu acredito em paixão. Então o que eu faria é a educação da paixão. Como você faz para regular a paixão? Você precisa ter muitas. Agora eu estou louco para trabalhar. Se eu tiver uma, é pobreza de espírito você ter uma paixão. Mas se tiver, você fica dependente daquilo. Agora, eu estou aqui louco trabalhando, está maravilhoso. Agora eu estou louco para ir namorar com a minha mulher. Daqui a pouco eu estou louco para ir brincar com as crianças. Daqui a pouco eu estou louco para trabalhar na comunidade. Daqui a pouco eu estou louco para estudar. Quanto mais você tiver, maior a riqueza da sua vida. E aí, maior não é equilíbrio, eu acho que tem outra palavra, é harmonia. Aí é que eu acho que o projeto humano, ele tem duas grandes premissas para mim. Toda e qualquer pessoa, em qualquer condição social, espiritual, de estudo, etc., ela é capaz de ter paz e harmonia. Então, é isso que eu quero. Eu não quero um equilíbrio de vida pessoal e profissional. Eu quero uma harmonia, ou seja, as multiplicidades de forma de vida que coabitam em mim, a riqueza da multiplicidade da minha identidade, ela tem espaço em diferentes lugares no meu corpo e na vida. E eu posso expressá-las criativa, construtiva e amorosamente. Isso é que eu chamo de espiritualidade. Uau. Faz sentido? Consigo Faz, total. te dar uma... Claro, estou refletindo um pouco sobre. É curioso, porque ao mesmo tempo, assim, o que eu fico pensando, e é isso que eu tô tentando, enfim, entender, né? É uma fala bem profunda, assim, então a gente tô processando. Mas, por exemplo, como que isso também não pode tomar um cuidado para que
E aí, claro, eu entendi a profundidade do conceito, e inclusive concordo com ela. Mas para que isso também não seja uma muleta para que a pessoa aceite a infelicidade dentro do seu trabalho. É, que também é a falta da paixão, né? Que é o que você está falando, na verdade, Exato. né? Então, eu não tô louco para estar aqui, né? Eu não tô, Isso. né? Isso aqui não me faz... E é curioso que você estava falando sobre essa questão da utilidade, né? Você falou de a pessoa se sentir útil. É curioso que essa palavra é forte. O meu primeiro TED Talk que eu tenho, o título é Quantas vezes no seu dia a dia você se sente verdadeiramente útil? Esse é o título dele. E esse TED Talk mudou minha vida, abriu muitas portas para muitas palestras, que é quando eu conto lá atrás a origem do nascimento do litro de luz, assim. E para mim, então, para mim isso é muito forte, né? Essa é uma frase que está sempre reverberando em mim, assim, da utilidade. E é verdade, eu acho que qualquer um aqui que esteja ouvindo, a pior sensação que você tem é quando você está trabalhando em algo que você sabe que é inútil, E que não está servindo a nada, desesperador. né? Isso é desesperador. Você fala, nossa, o que eu estou fazendo com a minha energia de vida, né? Com o meu É tempo isso. vital. É isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê muitas pessoas hoje infelizes no trabalho. Então, na sua opinião, quando se olha para o well-being, quando se olha para, né, tem muito esse conceito de well-being hoje, né, bem-estar dentro do trabalho, a maneira mais eficiente seria justamente isso. Então, seria a gente dar utilidade para essa e clareza e voz para essas Eu pessoas, acho. porque dessa maneira ela se apaixona pelo que faz. Seria isso. Porque, exatamente. Porque a questão, para mim, olhando de um ponto de vista da alma, é uma reerotização da vida cotidiana. Então, essa repotencialização, porque é isso que foi perdido. Então, por exemplo, quando você fala, a gente estava falando de Life Work Bar, nós estamos falando de uma lógica de separação. Você separa da vida. Tem a vida de trabalho, tem a vida... E a nossa cultura, a vida de trabalho, ganhou toda a primazia. Agora, essa ruptura que vem acontecendo, e principalmente aconteceu de 3.000 anos para cá, que depois ela vira na reorganização do trabalho em pessoas que pensam e pessoas que executam, isso é uma doença. Porque quando você olha uma sociedade arcaica, como ela está organizada? Ela está organizada, ela combina duas coisas. E isso é que eu chamo de evolução. É um trabalho que a gente chamou de sobrevivência, eu não gosto dessa descrição, que eu acho que é pobre, mas é um trabalho de manutenção da vida. Eu tenho que ajudar a manter a vida. Então, por isso que eu planto, por isso que eu colho. Eu preciso ajudar. É por isso que eu cultivo a comunidade. É por isso que eu cuido da educação e do desenvolvimento das crianças, porque eu estou fazendo a manutenção da vida. Mas, além da manutenção, tem duas forças que estão juntas. Uma é a manutenção, e isso é a tensão criativa que está na alma. A outra é o desabrochar. Como você traz o seu, que você chamou da paixão, que é a sua vocação para o mundo. E isso é que as empresas deveriam estar articulando forte hoje. Eu vou falar aqui de um jeito crítico e até meio debochado, mas assim, não é botar piscina de bolinha ou botar o cara para meditar. Os puffs, né? Essa onda aqui. Pelo amor de Deus. Mesa de ping-pong, totó. Isso, pelo amor de Deus, com todo respeito. Você entende? Desculpa. Está muito longe. Não tem nada a ver com isso. E nós estamos num momento de uma epidemia de saúde mental grave que afeta todas as idades. O suicídio cresce 40%. E em jovens, então... Isso que eu ia falar, inclusive crianças e jovens, né? Cresce jovens é onde mais cresce. Né? Meu filho caçula, que você conhece... 2 anos atrás, ele estava numa conversa ali informal na cozinha, ele com o olho cheio de água, ele falou, estudando no INSPER ainda, quando ele ainda estava terminando isso, ele falou, olha, a maioria dos meus amigos pensa em suicídio. O que é isso? Você acha que vai lidar com isso com piscina de bolinha? Sim. Com chefe... O quão doente está o sistema para produzir isso, né? É isso que a gente precisa entender. Para produzir uma criança que pensa em se matar, né? Imagina isso. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos com suicídio infantil. Então, eu conheço essa realidade. Então, o que nós estamos falando é de uma sociedade que o design dela está doente. As ideias não são boas para o liberar da potência humana. É isso que a gente deveria repensar.
Então, por isso que se você pensar, como começa o potencial humano? Começa com o desafio. O Aristóteles dizia, onde as dores do mundo encontram as suas paixões, esse é seu lugar. Uma vez eu fui fazer um projeto, ajudar a desenhar um projeto de repensar uma universidade. Por onde eu começaria? Por uma jornada de exploração das doenças do mundo. O que seria o primeiro ano da faculdade? Não tem classe, não tem seriação. Vamos sair andando pelo mundo para conhecer as diferentes dores. Depois vamos intercalar esses encontros com pessoas velhas, de cabelo branco, com muita experiência, para ajudar a evocar, fazer um processo de invocação, de ajudar a trazer a alma e a pessoa olhar para aquilo e dizer, nossa, esse tema me enlouquece, é aqui que eu deveria estar. A gente explora muito pouco isso, né? Zero. Então, isso é um processo praticamente acidental. Ou seja, o que eu quero dizer com acidental? Ele não está desenhado para induzir isso. Eu acredito, como muitos, que a evolução pode ser acelerada por design. A gente poderia fazer isso. Agora, a gente faz o contrário. Você despotencializa a pessoa. Como você começa esse processo? Pelo processo de desqualificação social. E é nesse lugar que todo mundo não percebe que está construindo a doença, o sofrimento inútil. Total. Até pela ilusão do sucesso, que é o que você tinha falado, né? Então, eu coloco como sucesso ser médico, ser advogado, ser isso ser aquilo. Isso. E um exemplo que eu dou, eu nasci em Brasília, então eu tenho muita família na região. E eu estava agora, eu encontrei um amigo meu, André, que é um amigo de infância, assim, passou uns dias lá em casa agora, amigo desde a 4ª série. E a gente se atualizando dos amigos, assim, né? Dos amigos em comum que estudaram com a gente. Puta, e aquele fulano, onde tá? Não sei o que, etc. E é impressionante a quantidade de amigos que eu tenho, principalmente na realidade de Brasília, onde o serviço público ele é muito intensivo, né? Que assim, virou policial do Senado, não faz nada o dia inteiro. E então, nada contra os policiais do Senado, que eu não sei como é a realidade, eu tô dizendo que eu ouvi, né? Ou, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu de infância, que eu sei que ele tem um trabalho, não vou dar detalhes aqui, né, mas ele tem um trabalho no poder público, no CNJ, se não me engano, que ele literalmente não faz nada o dia inteiro. Ele uma hora faz alguma coisa lá, o restante ele faz o que ele quiser, ele pesquisa sobre... E eu fico pensando, e isso assim, ganhando salários altos, né? E aí, independente das críticas aos formatos do poder público, mas eu fico imaginando no dano espiritual que isso não gera. Exato. Porque esse é o seu trabalho, esse é o seu labor, esse é a sua essência de vida, né? E você tá... Isso. E aí, ao mesmo tempo, uma provocação que eu quero te fazer pra gente ir caminhando rumo ao fechamento, isso também não é uma fala de quem vem de um lugar de privilégio, que talvez possa ter as opções de explorar outras possibilidades, porque eu acho que um dos grandes problemas que tem, que eu acho que falta hoje na humanidade, é a falta de referência. E aí, quando eu olho para o hoje, para o agora, existe a falta de referência, que é, se eu sou uma pessoa preta da periferia, qual que é a minha referência e qual que é a minha possibilidade de poder explorar para entender o que eu quero, que está conectado com o meu ser, porque não dá, eu me desloco 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar, então muito longe daquela ilusão meritocrática ridícula de que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então tem pessoas que eu sinto que simplesmente não tem nem a oportunidade de explorar, exato, né, para que possa talvez buscar o seu sonho, buscar, etc. E ainda falta uma visão de um mundo. Eu brinco assim, eu sempre comento isso, né, quando eu estou em palestra, quando eu estou em facilitações, que é a importância da gente construir cenários futuros, né, ficções, como diria o Mohamed Yunus, ficções sociais. Porque hoje a gente não tem um referencial mainstream, um referencial que ele seja de conhecimento comum, que ele esteja aí dentro da grande mídia, de um futuro onde o ser humano prospera, onde a natureza está próspera junto com o ser humano. Não existe. E eu sempre desafio, me falem um filme, né? Faça esse desafio aqui, ó, olhando para a câmera. Um filme, um livro
que você, né, consuma, que você tenha assistido, onde o futuro da humanidade é próspero, onde... E assim, eu entendo que existe um lado da distopia que ele é importante, que ele é o lado de um Black Mirror, né? Que é assim, Exato. é tão bizarro que eu não quero, então vou tentar me afastar disso. Mas a partir do momento que você só tem a distopia, você não cria um imaginário coletivo que enxergue uma outra possibilidade. Então, para que eu vou separar o meu lixo se o futuro do planeta está destruído? Porque é isso, não tem, entendeu? E aí, às vezes, um momento de desabafo, assim, eu confesso que falo, nossa, a gente quer caminhar rumo à regeneração, eu sei que isso que é o necessário, que é importante, mas eu não consigo convencer nem meus pais a fazerem a separação de lixo do jeito certo. E eu falo, pô, entendeu? E, pô, são próximos, assim, né? Eu, tipo assim, sabe, eu não consigo convencer meu irmão a separar o lixo da casa dele. Então, assim, é tão básico. E eu tô falando aqui no exemplo vulnerável, honesto, dentro da minha casa, né? Então, assim, beleza, lá no nosso condomínio a gente conseguiu fazer esse trabalho, mas eu digo, pô, eu acho que o ser humano, ele tá num nível de transe mesmo, que você mencionou, e que ele não quer abdicar em nada da sua saída da zona de conforto. E a gente tem que entender que pra gente poder, principalmente quem é no lugar de privilégio, né? Para que a gente possa... a gente tem dois problemas. Quem tá no lugar de muito privilégio não quer sair da sua zona de conforto, não quer mudar o sistema, porque tá confortável para ele. E quem tá no lugar oposto ao privilégio sofre tanto com esse sistema que não tem nem tempo e nem espaço para olhar para mudá-lo, porque essa pessoa não tem espaço na vida dela para isso. Então, olha a complexidade do problema que a gente tem, né? E você vê os modelos de Desculpa aí, né? Quem tá ouvindo vai sair desse podcast hoje. Nossa, a pessoa vai sair acho que tem, impactada, pelo menos. Acho que vai sair impactado, mas acho que tem... Nossa, a sua fala traz muitas coisas relevantes e bastante difícil. Eu sei que a gente está indo para o fechamento, mas eu vou tentar articular uma coisa que, para mim, é um tema que a gente circunambulou, girou ao redor dele o tempo todo e talvez ele não tenha ganho a ênfase que é importante. Veja, somos participantes de uma cultura decadente, de narrativas, de modelos de negócio, de organizações que se esgotaram. Esse é o ponto. Então, como a gente fala então, a pergunta organizada para mim hoje, assim, como é o desabrochar? Como é o desabrochar em humanos? Como é o desabrochar em humanos em um mundo em transformação? Como é o desabrochar de humanos em um mundo em transformação com um risco existencial cada vez maior? Então, o nosso ciclo é um ciclo de esgotamento. O esgotamento é marcado pela morte. É isso que eu preciso ajudar as pessoas a lidarem. Então, o desapegar é parte dessa experiência. E a experiência, para mim, psicológica mais reprimida depois da potência é a morte. E a gente, na lógica dualista, colocou vida e morte como oposição. Isso é um erro brutal. Vida e morte é uma experiência só. Então, quando a gente percebe isso, e você começa a perceber, e a parte acho que mais sofisticada da regeneração, você perceber a interdependência. Que é a visão sistêmica. Não existe eu, não existe você, existe a vida. Ela tem uma singularização aqui, mas onde começa eu e onde acaba, onde começa você, não sabemos. Assim, tudo está ligado. Quando você começa a perceber isso, tem um deslocamento que a pergunta muda radicalmente. Então, hoje, eu acho que na nossa cultura, quando você vê filmes, assim, você vai lá ver, por exemplo, hoje tem National Geographic, você tem acesso a uma série desses streams, documentários, você vê lá Viver no Alasca, Viver na Amazônia, Largados e Pelados. Você vê como o trabalho de manutenção da vida é penoso. Ele é muito difícil. Super. Então,
E a gente perdeu isso. Esse é o problema da urbanização. Sim. Você perde essa conexão, né? E a gente... E você para de dar valor também né, ao quão difícil deveria ser. Completamente. Você vê no Náufrago, né? Aquela cena do isqueiro depois, lembra? Exatamente. E voltando para o Gregory Bateson, ele dizia o seguinte, então, o que você descreveu é o fenômeno que ele chama de duplo vínculo. Eu criei uma cultura, um modelo de vida, um modelo de sociedade, de organização, que é para evitar o risco da natureza. Super. Então, para tirar o frio, para tirar a fome, para tirar a umidade, seca, para tirar. Então, eu tiro a vida como ela é. E ao tirar isso, eu predo a natureza. Aí o meu risco aumenta. Então, eu estou preso nesse ciclo. Então, se você conversa com qualquer pessoa, né, então, vamos dizer, as tecnologias, as condições de vida que a gente criou, elas deformam a alma. Elas têm criado embotamento. Então, um exemplo simples. Imagina qual é o efeito de um banho quente. Aí você toma aquela... Aí você vai... Quando era criança, era um chuveiro de gotejamento, um Lorenzetti assim, que espirrava meia dúzia de jato para cada lado. Hoje você toma um banho de ducha, você fica lá meia hora, você fala assim, qual o tamanho do desperdício disso? Da ineficiência disso? Mas qual é o efeito anímico disso? Claro. Isso é anestesia. E a gente não para nem para pensar, por exemplo, o que está esquentando essa água. Exato. Né? Exato. Então, assim, quanto de energia é necessário para esquentar essa água, né? Para acender a lâmpada que a gente tem. Para fazer essa água deslocar. Para fazer exato tudo, existe todo um universo, um sistema que foi feito. Exato. Né? Desde o metal que está no chuveiro, desde tudo. Né? Toda a energia que foi necessária para produzir aquele momento ali para você. Né? E essa é a questão central. Se não entender que a chave é a energia, não tem nenhuma chance. Então, por exemplo, você vê, a gente criou máquinas para acelerar a extração de recursos, que elas são equivalentes a mais de 500 bilhões de pessoas habitando o planeta. E nós estamos tentando, e o consumo de energia só aumenta. Com inteligência artificial ele aumenta mais ainda. Hoje, 10% da economia do consumo de energia é para manutenção de servidores de sistemas de inteligência artificial. Ou seja, é isso que a gente quer, essa discussão não está na mesa. Então nós temos que discutir como faz e como é que a gente resolve a questão da energia. Senão, eu acho que a gente não tem chance. Por isso que, para mim, essa é a grande combinação. Sim. Como é que você pensa a questão da energia e como é que você pensa uma outra maneira de reconceber, a partir de uma outra cosmovisão, um outro jeito de estar no mundo. E esse, o que eu vejo de positivo sobre esse? Esse nosso se extinguiu. Ele acabou. A gente não vai conseguir manter as condições para isso. Sim. Então, eu acho que hoje o desafio, eu pensava muito parecido como você, e recentemente mudei a forma de pensar, de construir avenidas, caminhos possíveis, futuros possíveis. Hoje, para mim, é onde estão aquelas sementes no presente que a gente cultiva, que ajudam a gente a criar em pequenas comunidades, para depois elas irem expandindo, criar pequenos locos onde a gente possa buscar essa excelência da vida, onde ela está agora e onde ela é disponível. Então, isso hoje, para mim, passa a ser o foco. Então, por exemplo, se eu estou numa comunidade privada, né, privada não no sentido de particular, de propriedade, mas no sentido de não acesso a recurso. Então, a pobreza é uma visão de mundo. Como é que eu passo a enxergar a potência e ajudo aquele coletivo a começar a se organizar desse sentido? Então, isso é que eu acho que a gente deveria hoje estar trabalhando. Então, como eu faço isso na escola? Como eu faço isso no condomínio que eu estou vivendo? Como é que eu faço isso nesses pequenos lugares que eu estou inserido? Para achar essa potência e achar formas positivas. Porque a hora que você começa a ajudar, ajuda a evocar, ajuda a lembrar o humano dessa potência, ele muda a coerência. Então, isso é que eu acho que está na mão da gente, dá para fazer. E acho que a gente, o que você falou,
eu e você, a gente largou muito na frente, a gente teve acesso a muitas coisas. Então, de novo, qual que é o meu papel? É devolver, não é tirar. Super. Como é que você devolve? Esse é um papel de sensibilização das nossas elites. Isso, eu diria para você, é mais difícil do que ajudar o cara a perceber que ele não é pobre, mas que ele foi visto como ele está privado de recursos, mas a potência está lá e ele Claro. é capaz de usar isso de uma forma muito transformadora. Uau, muito bom. Uma pergunta para quem quer, tanto a nível individual quanto corporativo, que quer acessar mais você, ou, por exemplo, conhecer mais, eu não sei o quão envolvido hoje em dia você está na Coral ou na Tarpon, mas que, por exemplo, né, eu se estivesse dentro de uma empresa e estivesse ouvindo um pouco de tudo que você está trazendo, eu ficaria muito interessado em puxar conversas, entender caminhos de aprofundamento. Eu sei que você tem trabalhos, por exemplo, com Charles Bezerra, você tem, né, que inclusive vou almoçar com ele essa semana. Eu sei que você tem várias vertentes. Hoje em dia, geralmente, como que as pessoas te procuram para entender como se aproximar, assim, qual que é o melhor canal que você, para quem está ouvindo a gente, que poderia se aproximar de você? Olha, eu acho que tem várias possibilidades. Uma delas, o meu uso da mídia social é dividir ideias e coisas que me apaixonam e me inquietam. Então, por exemplo, eu tenho lá Facebook, LinkedIn, tá lá como tu tá. Então, assim, ali eu diariamente posto muito material de reflexão, todo dia. Porque todo dia eu leio, todo dia eu ouço vídeo, todo dia eu converso como você com pessoas incríveis e eu acho que isso é uma das coisas que a gente deveria fazer. Então, por exemplo... Então você está ativo, assim, Facebook, super, LinkedIn, super. Eu Instagram acho também? que as ferramentas são um desastre, acho que elas são um horror, mas já que elas estão aí, então como é que você hackeia por dentro? Então, como é que a gente passa a usar para disseminar um conteúdo positivo? Então, por exemplo, todo dia eu estou postando um monte de coisa legal que eu olhei, que eu acho relevante, sabe? De gente que eu admiro pra caramba. É Arthur sem H, né? Sem H. Arthur Sem Tacla. H. Então, acho que esse é um caminho. A outra coisa, o trabalho da consultoria eu estou mais afastado, porque eu trabalho hoje de pensar macroteses, de macro-transformação dentro da Tarpon e o processo de transformação e de evolução cultural que a gente está passando, hoje me consome muito das investidas que a gente tem. Então, isso hoje me puxa bastante, né? Aí tem o projeto a caminho, aí tem o projeto social que eu estou inserido hoje, participando, que é o The Human Project, lá com o Saulo Barreto. Acho que esse é outro lugar de encontro sensacional. Acho que sabe, aquela coisa que você vai lá, ele nasceu em Santa Luzia do Itaim, no Sergipe, o terceiro pior município do Brasil. E você olha, ele está cheio de vida. É uma comunidade quilombola cheio. O potencial está sempre ali, né? Mas tem mais vida que a Faria Lima inteira. Uhum. Então, assim, você olha e fala assim, puxa, usando a Faria Lima como metáfora. Né? Então, assim, eu acho que, assim, então, esses são lugares de encontro. Né? Então, eu também estou sempre disponível para um convite, para uma boa prosa que nem esse, sabe? Quantas vezes você me chamar, eu venho quantas vezes você quiser. Então, acho que é a mesma coisa. E, então, eu procuro sempre responder que possível e estar presente para isso. Então, essa ideia de desenhar junto, construir juntos e pensar como é que a gente ajuda a disseminar essa mudança de pensamento que permita a gente a poder viver nesses tempos de transformação, isso é a coisa que mais me apaixona. Eu gasto todos os dias vivendo, pensando, experimentando, trocando sobre isso. Então, acho que esses são alguns lugares. Então, qualquer pessoa que quiser me acessar na mídia, se procurar esse lugar, tem lá meu e-mail, os contatos, está tudo lá. Então, é só também escrever. Tarda, mas não falha. Né? Sim, super. Então, e depois, se você quiser também, posso pensar uma curadoria de alguns autores que eu acho muito relevantes, que nem eu citei aqui, a Carol Sanford, o Baio Komolaf, a Nora Bateson, a filha do Gregory Bateson. Eu fiz umas formações com ela, eu adoro ela. Claro. Acho uma pessoa incrível. O Daniel Mattenberg, o Zé Epstein. Sei lá, tem tanta gente legal pensando. Eu vou até te pedir isso, prometo. A gente pode botar na descrição, né, do link, tanto no YouTube quanto no Spotify,
uma curadoria de conteúdos que você recomenda para quem quiser aprofundar. Então eu vou te pedir isso, você me manda. Super, e aí eu compartilho depois também para todo mundo. Tem uma moça inglesa que faz um trabalho incrível. Você me perguntou no início de incubação, se chama Sarah Janes. Ela lançou um livro há pouco tempo. Ela faz vivências incubatórias em Epidauro. Eu já fiz isso em Delos, em diferentes sites. Assim, essa coisa de como você explora os mistérios através do sonho, sabe? Então, tem muitas vias legais. A gente vai marcar um segundo podcast que, por exemplo, toda essa história dos sonhos aí eu também quero explorar mais, que eu sei. Vamos, essa para mim é uma das grandes paixões. Por isso que eu acho que, assim, brincando com as palavras, o que para mim o sonho faz? O sonho, antes de mais nada, ele é uma estética. E o que os gregos, especialmente, eles diziam? A ética nasce da estética. Não tem solução fora do belo. Então, esse é outro jeito de traduzir uma síntese. Não tem solução fora da conversa e não tem solução fora da beleza. E veja, olha em grego, a estética. Qual é o sinônimo, o contrário? É o anestético. É justamente a palavra anestesia. Esse é o contrário da vida. Não é a morte. É o cara broxado, deserotizado. Ou seja, brincando com a palavra alma, né? Como fechamento. Você pega ali em latim ou em português. É o desalmado ou desanimado. É isso que a gente tem exponencializado. O desanimado e o desalmado. A experiência da violência, a origem do mal está na desconexão. Quando você conecta com a força da vida, não tem como você ser cruel. É a desumanização que cria isso. É a desconexão. Por isso que qualquer coisa que ajude a conectar é muito potente. Outro dia eu estava dando uma palestra semana passada. A gente precisa se conectar com a natureza. Eu virei, querida, eu sou o quê? Sim. Isso é o quê? Você é o quê? Isso aqui, esse prédio é o quê? Isso é só a natureza. Isso está vivo. Está vivo. Imagina, olha a loucura que a gente chegou de pensamento. Não, eu preciso ir lá para a praia. Você fala, não, a praia também, é outra forma. Mas isso daqui, tudo está vivo. A gente perdeu essa noção. Por isso que eu acho que aqui no Brasil a gente tem mais chance por conta dessa visão mais anímica. Né? Muito bom. Amigo, obrigado, como sempre, pelas conversas profundas. Eu que agradeço. Sempre uma aula. E brincadeiras à parte, aqui ou num jantar na sua casa é parecido, né? A gente sempre vai para o mesmo lugar de profundidade, então te agradeço. Obrigado por ter compartilhado tantas reflexões, tantas provocações, tanto conhecimento. E parabéns pelo trabalho todo que eu sei que você dedica à sua vida. A gente não conseguiu explorar tudo aqui hoje, né? Mas todo o trabalho olhando para a agricultura regenerativa, olhando para novas formas de cultura, novas formas da gente se relacionar, que eu acho que acima de tudo é isso. A gente precisa também, né, revisitar a forma que a gente se relaciona, então que você está trazendo. Exato. Então, obrigado por tudo. Espero que quem esteja ouvindo aí tenha gostado, né? E quem assistiu a gente. E reforçar que, acima de tudo, eu acho que muito do que foi falado aqui é dessa importância da gente olhar para a nossa consciência, né? Olhar para ressignificar. Eu amei, uma das coisas que eu grifei aqui na nossa conversa foi deixar de entender o ESG ou a sustentabilidade como ferramenta ou processo, e que, na verdade, isso tem que ser uma visão de mundo, né? Uma cosmovisão. Uma cosmoerótica. E eu acho que é isso que a gente busca no Regenerar, para quem cursa o Regenerar ou consome os conteúdos, né? A gente tenta trazer isso muito forte para dentro da Facens, né? Do capitalismo consciente, que faz parte, de entender olhar para essa expansão de consciência. Não é um curso que ele vai focar na parte técnica, puramente técnica, porque disso está cheio. A gente vai fazer provocações humanas profundas que ajudam a gente a ganhar mais consciência sobre a temática e, é claro, trazendo exemplos práticos. Tem um aspecto técnico que vai apoiar a construção da visão de mundo que já foi feita, né? Então, eu só queria fazer esse fechamento dizendo que, honestamente, acho que a gente está indo na direção certa, tentando trazer essa profundidade não só para o curso, quanto em momentos aqui como o podcast.
E quero agradecer por todos que têm ouvido, que têm assistido a gente, têm mandado mensagem nos últimos episódios. É sempre bom quando a gente recebe os feedbacks, então dicas também, se alguém tiver dicas de quem quer trazer para o podcast, quem gostaria de ouvir aqui para falar sobre essas temáticas, manda para a gente que é sempre um prazer. Obrigado novamente, amigo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, obrigado do prazer da conversa de sempre, o privilégio de estar aqui e poder conversar contigo e através de você poder, de repente, provocar e perturbar essa reflexão. Porque é aí que está a excelência do humano, está nessa provocação. Isso é que é o trabalho da alma. É, antes de mais nada, essa qualidade reflexiva sobre a vida. Como é que a gente ajuda a vida a acontecer? É disso que se trata. Muito Simples bom. assim. Obrigado. Boa, prazer. Obrigado.